Oi, Oi, meu nome é Leidiane, tenho 22 anos, moro em Santa Bárbara. Faço faculdade de Ciências Econômicas na PUC, aqui em Campinas, e estou cursando o 3º ano. Eu trabalho no Banco de Santander e escolhi a prática de formação da Ambit porque eu pretendo prestar o CPA 10 e futuramente CPA 20. Eu acho que isso vai me ajudar muito profissionalmente dentro do banco. Eu faço parte da área operacional, eu tenho muita vontade de ir para a área comercial e eu sei que tendo a certificação, isso vai me ajudar a conquistar o meu objetivo. Eu vou apresentar para vocês um trabalho sobre índice dos setores externos. Espero que todos gostem. Índice do setor externo. No nosso dia a dia, dependemos de muitas pessoas no mundo. Isso porque os países não são estruturas isoladas, e mesmo os mais fechados acabam por manter uma série de relações econômicas com outros países, envolvendo troca de mercadorias, fatores de produção e ativos financeiros. Assim, em uma economia aberta, a oferta agregada passa a ser composta não apenas pela produção doméstica, mas também por bens e serviços produzidos em outros países. Economia internacional é a parte da teoria econômica que estuda as relações entre países. Para a gente entender os índices do setor externo, é necessário que a gente entenda o balanço de pagamentos. Define-se balanço de pagamento como sendo registros sistemáticos das transações entre residentes e não residentes de um país. São registradas todas as transações econômicas que o país realiza com o resto do mundo, num determinado período de tempo, permitindo avaliar sua situação econômica em relação à economia mundial. O balanço de pagamento representa, portanto, um conjunto de fluxos e está dividido em duas grandes contas, a conta corrente e a conta de capital. Vejamos agora a estrutura do balanço de pagamento. As principais contas da estrutura do balanço de pagamento é a balança comercial, a balança de serviços, as transferências unilaterais, o saldo do balanço de pagamento em transações correntes, movimento de capitais, erros e omissões e o saldo total do balanço de pagamento. Agora eu vou explicar o que significa cada um deles. O que é a balança comercial? A balança comercial é uma conta do balanço de pagamento que corresponde às exportações e às importações de mercadorias entre países. Seu saldo é dado pela diferença entre vendas de mercadorias efetuadas pelo país ao exterior e compras de mercadorias efetuadas pelo país no exterior. Se as exportações excedem as importações, temos um superávit, e ocorrendo ao contrário, temos um déficit na balança comercial. As variáveis que afetam a balança comercial é o nível de renda interno, que seria o PIB, nível de renda dos importadores, taxa de câmbio, nível de preço das exportações e das importações. Uma outra conta do balanço de pagamento é a balança de serviços e renda, no qual agrega as transações com intangíveis de modo geral. Tais transações incluem as receitas e despesas com transportes, as receitas e despesas decorrentes de viagens internacionais, as rendas de capital, ou seja, as remessas ou recebimentos de juros e lucros, os gastos com representações diplomáticas, entre outros. Temos também as transferências unilaterais. Transferências unilaterais, também conhecidas como conta donativas, representam pagamentos ou recebimentos tanto em moeda quanto em bens, sem contrapartida, tais como remessas de recursos realizadas por pessoas que trabalham em outros países, aos seus familiares no país de origem, ou doações de um país para outro, a título de ajuda humanitária ou reparação de guerra. Temos também o balanço de pagamento em transações correntes. Somando-se os saldos da balança comercial, da balança de serviços e transferências unilaterais, obtemos o balanço de pagamento em transações correntes, ou saldo em conta corrente,
que possuem um importante significado econômico para o país. Temos a conta de capital e a conta financeira. A conta de capital registra as transferências unilaterais de capital relacionado com o patrimônio de imigrantes e aquisições ou alienações de bens não financeiros, não produzidos, tais como cessão de patentes e marcas. Temos a conta financeira, que registra as transações com ativos e passivos financeiros entre residentes e não residentes. Existem 4 grupos: investimento direto, investimento em carteira, derivativos e outros investimentos. Temos também o resultado do balanço de pagamento. O resultado do balanço de pagamento corresponde a um indicador importante de saúde financeira de um país e da sua interdependência econômica em relação ao resto do mundo. É muito interessante também a gente entender o que é reservas internacionais. As reservas internacionais são os depósitos em moeda estrangeira dos bancos centrais e autoridades monetárias. São ativos dos bancos centrais que são mantidos em diferentes reservas, como o dólar americano, o euro, e que são utilizados no cumprimento de seus compromissos financeiros, como a emissão de moeda e para garantir as diversas reservas bancárias mantidas num banco central por governos ou instituições. Temos a dívida interna. A dívida pública interna possui 3 origens principais: o financiamento de novos gastos públicos em bens e serviços, despesas com educações, construção de novas obras, entre outros, em qualquer nível de governo ou entidade pública. O gasto com juros sobre as dívidas contraídas no período anterior, no caso do governo central, a política monetária e a política cambial. A dívida externa é a somatória dos débitos de um país resultante de empréstimos e financiamentos feitos no exterior pelo próprio governo, por empresas estatais e privadas. Esses empréstimos são feitos com bancos estrangeiros, governos de outros países ou instituições financeiras internacionais. Concluímos, portanto, que os índices externos nos ajudam a observar a variação da economia brasileira com o resto do mundo. Ele nos ajuda a evidenciar determinados aspectos da situação econômica ou financeira do país. Os índices têm como característica fundamental fornecer visão ampla da situação econômica e financeira do país, além de servirem de medida para a construção de um quadro de avaliação. Bom, para eu fazer esse trabalho, foi pesquisado no livro da Maria Paulani, que é a Nova Contabilidade Social. E na internet eu pesquisei no Banco Central e no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada.